Olá, alunos do Projeto Tropa! Tudo tranquilinho com vocês? Aqui quem fala é o professor Tenente Marim, do Colégio Militar de Santa Maria. Então, pessoal, fui convidado pelo meu colega Tenente Meirelles, professor do Colégio Militar de Santa Maria, a gravar essas questões aqui de matemática do simulado de 2020 para vocês, ok? Então vai ser um prazer aqui estar passando um pouco do meu conhecimento para vocês. Um abraço aí ao professor Meirelles e bora para a questão. Então, pessoal, questão 17 do simulado de vocês. A figura abaixo ilustra um cubo e uma pirâmide quadrangular regular. Ok, está aqui a figura, né? Podemos ver bonitinha ela aqui. Sabe-se que 4 vértices do cubo coincidem com os pontos médios das arestas laterais da pirâmide. Então aqui, ó, esses 4 vértices coincidem com as arestas laterais da pirâmide, ok? Os outros 4 vértices do cubo situam-se no plano da base da pirâmide. Então, o plano base da pirâmide é este quadrado aqui, né? E os outros 4 vértices do cubo situam-se nesta base, ok? Portanto, a razão entre o volume do cubo e o volume da pirâmide é. Então, o que esse problema está pedindo? A razão entre o volume do cubo e o volume da pirâmide, certo? Como nós não temos nenhum valor numérico fornecido pelo problema, a ideia é nós encontrarmos a expressão, a fórmula do volume do cubo e da pirâmide, né, para poder fazer cancelamentos, ok? Então, antes da gente começar este problema, eu gostaria de mostrar para vocês essa situação em 3 dimensões, ok? Muito bem, pessoal, então aí está, ok? O que nós temos aqui, né? Uma pirâmide quadrangular regular, ela tem todas as arestas laterais iguais, tá? Ela é uma pirâmide reta, né, pessoal? Tá? Não é aquela pirâmide oblíqua, né, inclinada, certo? Ela forma aqui a altura desta pirâmide, cai exatamente no centro do quadrado da base, ok? Formando um ângulo de 90 graus. Então a altura ela é perpendicular à base dessa pirâmide, certo? Então olha só, vamos dar uma olhada nela aqui em 360 graus, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Ok? Exatamente como o problema disse, os vértices superiores do cubo, né, encostam no ponto médio aí das arestas laterais da pirâmide, enquanto que os outros 4 vértices estão contidos no plano da base, tá bom? Mas o que nos interessa aqui agora é fazer algumas relações em cima desse desenho aqui. Tudo bem? Bora lá então. Muito bem, pessoal, vamos chamar então a aresta lateral desta pirâmide de L, tudo bem? Então, esta aresta lateral desta pirâmide menorzinha que nós temos aqui em cima, ok? Nós podemos então dizer que é L sobre 2. Por que eu posso afirmar isto? Porque está dizendo que o vértice do cubo intercepta aqui a aresta lateral exatamente no ponto médio. Então, se a aresta da pirâmide grande aqui é L, a aresta da pirâmide menorzinha é L sobre 2. Tudo bem? Agora, o mais importante aqui é a gente entender algumas coisinhas, tá? Vamos lá. Olhando apenas este triângulo retângulo em verde aqui, né, que está dentro da pirâmide, ok? Nós podemos perceber algumas coisas. Vamos lá. Este ângulo aqui, ó, ele é correspondente a este aqui, ou seja, são iguais, ok? Pois isso aqui é paralelo a isto aqui. Como ela é regular, né, então a base superior do cubo é paralelo à base da pirâmide. Então, nós temos que este segmento aqui de baixo, ele é paralelo a esse segmento aqui do cubo, né, que seria a metade da diagonal da face superior, ok? Nós temos também que este ângulo aqui, então, é um ângulo reto, ok? Então, o ângulo aqui de baixo é 90 graus e o ângulo deste outro triângulo retângulo aqui em cima também 90 graus, ok? E este ângulo aqui de cima, ele é comum aos dois triângulos, tanto ao triângulo grande quanto a este triângulo pequenininho aqui, certo? Então, como o triângulo grande e o triângulo pequeno têm os mesmos ângulos, nós podemos dizer que eles são triângulos semelhantes, ok? E aí a gente já mata a charada. Por quê? Vejamos bem, se dois triângulos são semelhantes, então eles têm que ter os mesmos ângulos e lados proporcionais,
certo? Então, desta forma, se o lado do triângulo pequenininho, que está em vermelho, é L sobre 2, pois a aresta lateral da pirâmide grande é L, ou seja, o triângulo pequeno, as medidas são todas a metade do triângulo maior, ok? Então, este pedacinho aqui, ó, eu posso chamar de A, que vai daqui até aqui, que seria a altura do cubo, certo? Esse pedaço aqui, então, é a altura do cubo, e eu estou chamando de A, pois a aresta do cubo é A. Tudo bem? Então, percebam que a altura dessa pirâmide vai ser exatamente 2A, ok? Nós chegamos a este resultado aqui através da semelhança desses triângulos aqui, ok? Outra coisa, pessoal, analisando esta face lateral da pirâmide, né? Nós temos que isso aqui é um triângulo isósceles, certo? Então, o que nós conseguimos constatar? Vejam bem, nós já sabemos que a aresta do cubo mede A, certo? E que aqui L sobre 2 e que a aresta lateral da pirâmide é L. A gente já constatou por semelhança de triângulos, o triângulo menor, as medidas são a metade do triângulo maior, ok? E isso vai valer para este triângulo aqui em vermelho que eu acabei de fazer também, que é uma face lateral da pirâmide. Então, se aqui mede L sobre 2 e aqui mede L, aqui mede A, então esta medida aqui, ó, é 2A, que é exatamente a aresta da base dessa pirâmide quadrangular. Tá certo? Muito bem. Então, feito todas essas relações, a gente já pode ir para a parte dos cálculos mesmo. Então, o volume do cubo, todo mundo sabe que é A na 3. Como a aresta do cubo é A, então fica A na 3. Vamos usar isso aqui novamente depois, tá? Agora vamos calcular o volume da pirâmide. Todo mundo deve saber que o volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Toda figura espacial que tem ponta, né, a pirâmide ou o cone, o volume é dividido por 3, ok? Então, sempre lembre disso, certo? Então, o volume da pirâmide vai ser a área da base. Percebam que a base da pirâmide grande, ela é um quadrado de lado 2A. Então, a área da base vai ser 2A vezes 2A, né? Porque aqui do lado também é 2A. Então, a área do quadrado da base é 2A vezes 2A, certo? Vezes a altura, que nós já descobrimos, que também é 2A. Isso sobre 3, tá bom? Então, o volume da pirâmide vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, A vezes A quadrado, vezes A na 3, sobre 3. Agora que a gente já sabe o volume do cubo e o volume da pirâmide, vamos fazer o que o problema quer, que é o volume do cubo dividido pelo volume da pirâmide, ou seja, a razão entre os dois volumes, certo? O volume do cubo é A na 3 e o volume da pirâmide é 8A na 3 sobre 3. Então, a razão entre o volume do cubo e o volume da pirâmide vai ser o quê? Copia o primeiro, que é A na 3, vezes o inverso do segundo, tá? 3 sobre 8A na 3. Nós podemos aqui cancelar o A na 3 com o A na 3 e já vamos desta forma que o volume do cubo dividido pelo volume da pirâmide, a razão entre os dois volumes, é exatamente 3/8, que é o que sobrou. Então, é uma questão bem interessante, não é muito difícil, só que nós devemos saber fazer o que, pessoal? As relações no triângulo retângulo dentro da pirâmide, tá? Muito bem, pessoal, e aí é só marcar a alternativa lá, então, correr para o abraço e ser feliz, né? Espero ter contribuído de alguma forma para vocês. Bons estudos, boa prova e até uma próxima oportunidade.